Olá, querido povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo eu quero abordar aqui, quero refutar aqui, umas duas pessoas chegaram a comentar nos meus últimos vídeos, referente às minhas denúncias à teologia da libertação. Eu tenho vindo aqui e tenho mostrado a vocês os males da teologia da libertação, os males do protestantismo e várias seitas. E umas duas pessoas andaram comentando aí nos meus vídeos, dizendo assim: ah, Daniel, irmão, nós não devemos expor os bispos nas redes sociais, porque são os nossos mestres, apesar dos seus erros. Nós não podemos botar um conteúdo na internet falando mal dos bispos, mal dos padres. Peraí, mas quem foi que te disse que eu estou falando mal dos padres? Que eu estou falando mal dos bispos? Me diga aí. Espera aí um minutinho, não sai do vídeo, certo? Para me apresentar a vocês os meus e-books em resposta aos ataques protestantes, certo? Esse é o Verdade Inabalável 1. Vê só esse conteúdo, gente. São 4 e-books, certo? Cada um eu tô apresentando aqui. Qualquer coisa, dá um pause para você poder ver o conteúdo direitinho desse material. E-book 1, aqui, e-book 2, e-book 3 e e-book 4, certo? É esse conteúdo aqui. Qualquer coisa, fala comigo no WhatsApp e eu vou estar lá respondendo você como você adquirir esse material, beleza? Deus abençoe. Valeu. Continua aí no vídeo, hein? Essa ideia, gente, que a gente não pode tocar no nome padre ou bispo ou até mesmo papa, né? Que nós não podemos comentar sobre isso, que eles podem deixar eles fazer o que eles quiserem, apesar de ser algo grave contra a doutrina da igreja, o ensinamento da igreja. Aí tem gente que acha que é o certo deixar correr frouxo, né? Não vamos denunciar a teologia da libertação porque nela está os sacerdotes, os padres, né? E aí tem gente que até usa alguns exemplos, como, por exemplo, aquela parte do filme de Padre Pio, que chega um cara lá falando que o bispo dele é um corrupto, um prostituto, que não sei o que, um devasso. Aí Padre Pio dá um tapa no cara, né? De quem é você para falar de um bispo aqui na igreja e tal, e tal, e tal. Vejamos, né? Usam isso para poder tentar dizer assim, ó, tá vendo? Padre Pio defendeu o bispo, mesmo o bispo estando errado. Eles distorcem a coisa, né? Uma coisa é o que aconteceu ali com o Padre Pio e outra coisa é os males dos nossos tempos que a teologia da libertação está causando. Porque do mesmo jeito que você tem isso para mencionar, eu tenho outras coisas aqui para mencionar para vocês, como por exemplo o ensinamento de Santo Afonso de Ligório, no livro A Selva. Ele comenta um ensinamento de São Jerônimo. Lá está escrito assim: por isso São Jerônimo pôde dizer: nenhuma besta há no mundo mais feroz que um mau padre, porque esse não se quer deixar corrigir. E o autor, veja só, e o autor da obra imperfeita, os leigos, facilmente se emendam, mas um mau eclesiástico é incorrigível. Veja só, tanto Santo Afonso de Ligório como São Jerônimo, dizendo que um mau sacerdote é a pior besta, né? Não há uma besta, né, no mundo pior, mais feroz do que um mau sacerdote. A situação do Padre Pio, primeira coisa que eu quero falar sobre essa questão dele, me traz a fonte, porque o filme pode mostrar essa cena, mas o filme tirou isso de onde? Qual foi o contexto? Traz a fonte de qual foi o livro que conta isso, né? Porque muita coisa que aparece nos filmes, as pessoas pegam e elas não vão na história. O filme tirou aquela cena de onde? Primeira coisa que eu lhe peço. Segunda coisa que eu quero lhe dizer. Na cena que você vê no filme, questão de Padre Pio ter defendido o bispo ali, ter dado um tapa naquele homem, o homem que estava falando do bispo era um devasso, era um cara corrupto. Então o cara traz uma história do bispo para tentar falar mal do bispo, o cara sendo um corrupto, certo? Padre Pio naquele momento, ele teve aquela ação, mas teve outro santo também da igreja
que deu um tapa na cara de um eclesiástico, né, de um bispo herege. Né? Eu me esqueci aqui no momento o nome, mas aconteceu isso. E eu tenho aqui também, veja só, eu tenho aqui também, né, uma frase de São Pio V. Veja só aqui, eu tenho aqui também uma frase de São Pio V que diz assim: posto que é bem conhecido que os maus padres são a ruína do povo, e claramente que o mal causado por tão grande número de heresias tem sua origem nos costumes corruptos do clero. Já imaginou se a gente pega essa história aí de dizer que não pode falar de padre? Lutero foi um clérigo, né? Lutero foi um sacerdote. E aí? E quando existe frase de santos denunciando os maus padres, como São João Bosco que diz, né? Um padre ao paraíso ou ao inferno ele nunca vai sozinho. Então existem várias frases de santos que denunciam os costumes corruptos do clero. Aí o cara pega lá o tapa que Padre Pio deu naquele devasso que veio falar do bispo e usa isso como argumento para tentar impedir do nosso trabalho de denunciar a teologia da libertação. Veja que coisa sem noção. Você já imaginou se nós não estivéssemos conscientizando os católicos, tanto aqui nas redes sociais, como nas missões que a gente faz, nas conversas do dia a dia, sobre os males da teologia da libertação? O povo teria sido todo enganado. Então, uma coisa, a cena lá do Padre Pio, o cara veio falar mal do bispo. Uma coisa é a pessoa vir falar mal do bispo. Outra coisa é você apresentar fatos. O que nós estamos fazendo, denunciando a teologia da libertação, é apresentando fatos. Ninguém está falando aqui mal de bispo, de papa, de padre. Não, nós estamos apresentando os males da teologia da libertação. Não xingamos os padres e bispos, nós não estamos desrespeitando os mesmos. Estamos apenas dizendo que existe muito padre e bispo infiltrado dentro da igreja, são os inimigos infiltrados dentro da igreja para corrompê-la. É diferente de eu vir, chegar e falar de erros pessoais do bispo. Olha, o bispo é adúltero, o bispo é ladrão. Não, ninguém está falando isso aqui. Estamos falando, é diferente da situação lá de Padre Pio. Você viu que o cara chegou para Padre Pio para falar de pecados do bispo. Aí é falar mal do bispo, entendeu? O cara não trouxe nenhuma prova que o bispo era daquele jeito, mas vamos supor que o bispo era devasso e tudo, aí é vida pessoal dele. Isso é uma coisa. Agora, ensinamento doutrinário, querer impor para os fiéis doutrinas que não estão de acordo com os 3 pilares da fé católica é outra coisa. Então não tem como a pessoa usar aquela situação para poder justificar. Entende, gente? A situação é muito séria. Quando a gente vê essas pessoas que são omissas, o que a gente mais vê aí é católico desse jeito, omisso, passando pano para esse clero corrupto, né? Não são todos os padres e bispos que são assim, mas tem muitos que são. Aí tem gente que diz isso. Tá vendo o que é que está acontecendo? E por sinal, o cara que comentou, que disse: Daniel, nós não devemos vir nas redes sociais expor os bispos. A gente não deve vir expor xingando eles, falando mal deles. Agora, ninguém está falando mal de bispo aqui, de padre. Estamos mostrando os males da teologia da libertação. Isso não é expor a vida pessoal do bispo ou do padre. Não, isso é mostrar os erros que estão acontecendo, e se a gente não mostra, o povo continua sendo enganado. Enquanto tem gente aí dizendo: não, nós somos estratégicos, nós sabemos ter paciência com isso, né? E aí o tempo vai passando, esse povo que não faz nada, gente, que não denuncia, que não mostra isso. Agora eu vou ler aqui o Código de Direito Canônico, no Cânon 212, que me dá permissão de fazer o que eu faço,
que dá permissão do Centro Dom Bosco fazer o que eles fazem, e vários grupos tradicionais que estão fazendo um belíssimo trabalho, muitos deles, não são todos, mas muitos estão fazendo um belíssimo trabalho de denunciar a teologia da libertação. E se não fosse esse povo, nem eu, nem você talvez conheceria os males da TL. E talvez eu e você ia ser enganado, porque não ia ter ninguém que pregasse a verdade pra gente, né? Mas veja só, Código de Direito Canônico 212 diz a partir do ponto 2: os fiéis têm o direito de manifestar aos pastores da igreja as próprias necessidades, principalmente espirituais, e os próprios anseios. Ponto 3: de acordo com a ciência e com a competência e o prestígio que gozam, têm o direito e às vezes até o dever de manifestar aos pastores sagrados, e eu já fiz isso, já mandei diversos e-mails, nunca me respondem, apresentando os erros, mostrando as reclamações, manifestar aos pastores sagrados a própria opinião sobre o que afeta o bem da igreja. O que afeta o bem da igreja. Eu tenho direito de manifestar aos pastores. E olha só, e ressalvando a integridade da fé e dos costumes, e a reverência para com os pastores, e levando em conta a utilidade comum e a dignidade das pessoas. Deem a conhecer essa sua opinião também aos outros fiéis. Por isso que a gente publica contra a teologia da libertação, porque está aqui, o Código de Direito Canônico diz que você pode manifestar isso aos pastores e publicamente, para que o povo tenha acesso à informação. Se nós não denunciarmos a teologia da libertação e ficarmos como muitos aí no meio desses grupos, né, caladinhos, só assistindo o padre pregar tudo que é errado e não fazer nada, a teologia da libertação avança, engana cada vez mais pessoas. E aí, meu irmão, quem é que vai barrar o avanço do mal? Aí tem gente que fica com essas narrativas de paz e amor, de unidade, de obediência, que na verdade você está se unindo com as trevas. Você não está obedecendo nem a Deus, não. Você está obedecendo ao Satanás, porque é ele quem quer que a teologia da libertação continue fazendo o que quiser, continuem fazendo o que querem, pregando coisas que não estão em conformidade com a igreja. Isso agrada a quem? A Deus? Agrada ao demônio. Então muitos padres e bispos estão de mãozinhas dadas com Satanás. Essa é a verdade. E não vem com esse papinho de que você está expondo os bispos na internet. Se seu pai errasse, você ia fazer um vídeo falando do erro do seu pai. Cara, que comparação idiota é essa? Uma coisa é um erro do meu pai sendo um erro pessoal dele. Eu não vim aqui falar de um pecado pessoal de um bispo referente a um adultério ou a alguma coisa do tipo da vida dele pessoal. Eu estou falando sobre uma situação que envolve o povo de Deus, pois existem padres querendo ensinar o erro para o povo. Aqui é diferente a situação, então não faz comparação idiota. Você ia expor o seu pai na internet, isso é errado, você expor os bispos. Então quer dizer que Santo Afonso de Ligório errou de ter escrito isso aqui. São Jerônimo errou quando ele disse: nenhuma besta há no mundo mais feroz do que um mau padre. Então São Pio V errou quando disse isso daqui. Olha só, posto que é bem conhecido que os maus padres são a ruína do povo. O que a gente faz quando denuncia a teologia da libertação não é falando mal de padre e de bispo, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui atacando a teologia da libertação e não seus adeptos. Nós estamos aqui mostrando que a teologia da libertação é errada. É isso que a gente está fazendo. Aí a pessoa vai e tenta passar pano para isso, né? Então, meus irmãos, continuem denunciando a TL, certo? Isso não é falar mal de padre e de bispo. Isso é mostrar a verdade para o povo. Falar mal é se eu estivesse inventando história, era se eu estivesse expondo a vida íntima dele, pessoal dele, né? Não, estamos denunciando coisas públicas. É uma coisa que aconteceu publicamente. Assim como se meu pai
sei lá, fizesse um ensinamento público, ensinasse uma heresia, eu faria um vídeo com certeza dizendo, gente, sou filho do seu Genésio, que é o nome do meu pai, ele está pregando isso, isso e isso, está errado por causa disso, disso e disso. Veja, se trata de ensinamento, de doutrina, é isso que acontece, entendeu? Então vamos continuar denunciando, sim. Não seja omisso, católico. Não fique apenas assistindo as coisas acontecerem e você ali caladinho, com medo do padre cancelar seu grupo, com medo do padre cancelar sua comunidade. Veja, se eles vierem com abuso de autoridade, que venham, mas que a verdade sempre esteja sendo pregada. Amém? A palavra de Deus diz em Efésios 5:11, não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as abertamente. Precisamos pregar, condenar o erro abertamente, tá bom? Deus abençoe. Eu quero que você assista aqui uma das nossas últimas missões e, por favor, ajude a gente a continuar isso daqui. Faz a tua contribuição a partir de R$1, tá certo? Assiste aí, ó. Essa foi gravada hoje, olha aí. Olá, gente. Estamos aqui chegando na nossa missão de entregar cestas básicas para famílias carentes. Você vê que é um local de pessoas que necessitam de uma assistência, né? Aqui tá a capelinha, ó. Essa localidade aqui, como eu apresentei para vocês da outra vez, ó, tem até uma associação, a Associação Remanescente do Quilombo Cercadão dos Dissetas. Tá vendo? Aqui é um quilombola, tá vendo? Ó, cercadão, muito conhecido assim, né? Estamos aqui nessa missão. Hoje, é que dia hoje? Deixa eu olhar aqui. 11. Uhum. Vamos conferir aqui para ter certeza. 11 de agosto de 2023. Olá, Deus abençoe. 11 de agosto de 2023. Estamos aqui mais uma entrega de cesta básica. Obrigado a todos que contribuem. Galera aí do YouTube que me acompanha, confia no nosso trabalho. Muito obrigado. Continuem ajudando para a gente continuar ajudando aqui os quilombolas, né? Continuar aqui ajudando essa população carente, que tem uma concentração de desemprego muito grande, gente. Obrigado e vão acompanhando aí. Dona Antônia tá aí? Bom, gente, a gente tá aqui já, ó, já coloquei as cestas aqui. A irmã que vai receber e os outros, ela já está chamando todo mundo para cá, para a gente fazer um momento de oração, de palavra de Deus, para a honra e glória do Senhor. Que bênção, né? Essa localidade muito necessitada, como eu já apresentei a vocês. Estamos aqui para mais uma missão, para a honra e glória de Deus.